As ações do Banco do Brasil caíram 15,18% desde o resultado das eleições. As ações da Petrobras caíram 19,87%. As ações da Eletrobras caiu 8,08%. Isso é algo muito preocupante e não foram só apenas essas empresas estatais que tiveram uma queda muito grande desde o resultado das eleições. Outras empresas também caíram demais. Quer entender o que está acontecendo e o que a gente pode esperar em relação às empresas estatais? Bom, então fique comigo até o final desse vídeo que eu garanto para você que vale muito a pena e eu vou deixar muito claro para você o que a gente pode esperar das empresas estatais de agora em diante, na minha opinião. Bom, antes de comentar aqui sobre essa questão das empresas estatais, eu preciso fazer uma observação que é muito importante para vocês. A gente tem que lembrar que o mercado é de extremos. Quando sai uma notícia que é pessimista, quando sai uma notícia ruim, o mercado tem uma tendência natural a ser um pessimista ao extremo e pensar o pior cenário possível. Isso aconteceu, por exemplo, no dia 23/3/2020, quando foi decretado o lockdown geral no Brasil inteiro e a nossa bolsa despencou um absurdo. Se a gente for olhar o Ibovespa nessa época, ele caiu dos seus 119 mil pontos para 76 mil pontos em um único dia e a gente teve 5 circuit breaks em um único dia. Circuit break, para quem não conhece o termo, é quando o Ibovespa cai mais de 10% numa pancada só e se encerra as negociações, dá uma pausa nas negociações de ações, ninguém mais pode vender ou comprar nenhuma ação durante um determinado período. Depois de meia hora, uma hora, voltam as negociações para ser meio que uma maneira de acalmar as pessoas, acalmar o público, acalmar o mercado. Nesse único dia a gente teve 5 circuit breaks, foi um recorde histórico, negativo infelizmente, mas foi realmente algo muito preocupante. E o mercado, ele também, no cenário oposto, ele também tende a ser muito otimista quando sai uma notícia positiva. Então, quando sai uma notícia também benéfica, o mercado tem uma euforia, que é um negócio que não dá para entender, realmente se valoriza tudo. Muitas ações que não faz sentido nenhum começam a se valorizar e com isso a gente começa a ter cenários onde fica muito perigoso começar a investir o seu dinheiro ou então até mesmo alguns ativos que não vale a pena estar entrando nesses determinados momentos. Com isso, a gente vem e vamos falar sobre o que aconteceu em questão no resultado das eleições. Após o resultado das eleições, a primeira reação do mercado foi uma reação extremamente positiva. A gente teve uma valorização do Ibovespa, que é o principal índice da nossa bolsa de valores, e a gente teve uma desvalorização do câmbio. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que na visão dos investidores de fora, o real estava se valorizando perante o dólar, então o Brasil poderia ser um país seguro para você investir o seu dinheiro e seria um país interessante que atraísse ótimos resultados com base no resultado das eleições. Só que passaram-se algumas poucas semanas, o novo presidente começou a fazer alguns pronunciamentos e o mercado já começou a ficar pessimista em relação ao que ele dizia, dizendo coisas, por exemplo, que a prioridade máxima dele seria a questão de uma responsabilidade social, enquanto que o mercado esperava respostas, o mercado esperava que ele viesse com uma posição de falar que sim, vai ter a questão da responsabilidade social, mas também ele vai fazer um projeto de governo seguindo uma responsabilidade fiscal e dentro de uma responsabilidade fiscal, onde vai ter o teto de gastos, onde ele vai conseguir reduzir gasto de coisas que não faz sentido nenhum e direcionar dinheiro de coisas que estão indo para fundo eleitoral, por exemplo, para coisas que são muito mais úteis e vão trazer muito mais resultado e também conseguir cumprir a cota da responsabilidade social, que sem dúvida é algo muito importante. Só que infelizmente não foi esse tipo de posicionamento que a gente teve e com isso fez com que as ações da maioria das empresas começassem a despencar e o nosso índice Bovespa saiu dos seus 122 mil pontos para ali na casa de 107, 106 mil pontos, muito por causa do reflexo justamente das falas do presidente da República. Bom, eu falei para você que a maioria das empresas, num primeiro momento, após o resultado das eleições, tiveram um resultado extremamente positivo, mas as empresas estatais já começaram a derrocar, começaram a cair a partir do momento que saiu o resultado das eleições no dia seguinte, na segunda-feira seguinte, as ações estatais já começaram a cair. E para a gente entender um pouquinho sobre por que as ações estatais começaram a cair, eu acho que é importante a gente olhar um pouquinho de como que foi o resultado das empresas estatais durante o antigo mandato do Luiz Inácio Lula da Silva. Como ele ficou aí 8
8 anos no mandato como presidente do Brasil, a gente consegue ter dados, a gente consegue ter informações que são bem relevantes para a gente analisar um pouco de como que foi o resultado das empresas estatais durante esse período. Eu separei duas empresas estatais em específico aqui para comentar com vocês, que foi a Petrobras e o Banco do Brasil. Vamos lá dar uma olhadinha? Bom, o Banco do Brasil em 2009 teve um lucro líquido de 13 bilhões de reais. Em 2010 o seu lucro líquido caiu para 11 bilhões de reais. E em 2011 ele teve um lucro líquido de 12 bilhões de reais. Ou seja, basicamente só ficou andando de lado. Nem teve uma queda muito grande, muito menos teve uma ascensão, subiu demais. A Petrobras, se a gente for olhar, o lucro líquido dela em 2008 foi de 32 bilhões de reais, e em 2009 caiu para 30 bilhões de reais, em 2009 subiu para 35 bilhões de reais, e depois em 2011 novamente tivemos uma queda, ela indo para 33 bilhões de reais. Então, basicamente, na minha opinião, eu acredito que os investidores, as pessoas que possuem ações de empresas estatais, vendo o novo governo eleito, viram que durante os 8 anos desse governo, as empresas estatais não tiveram como foco o lucro, não tiveram como foco lucrar cada vez mais, mas sim ser uma empresa que está ali à disposição do poder público, à disposição do presidente, à disposição do que os políticos queiram fazer. Com isso, evidentemente, as pessoas não querem esperar 4 anos para começar a colher resultado e deixar o seu dinheiro parado, ou até mesmo correr o risco de ter o seu dinheiro se depreciando cada vez mais com essas ações. Então houve um movimento muito grande de venda das ações de empresas estatais por causa do resultado das eleições. Isso é o mais natural de acontecer. Bom, este foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de clicar aqui embaixo no gostei, se inscrever no nosso canal caso você não seja inscrito ainda, e claro, também não esqueça de clicar aqui embaixo no gostei, compartilhar esse vídeo para pelo menos 2 pessoas, que eu agradeço demais a todos vocês por esse pequeno gesto, e dessa maneira vocês me ajudam demais para a gente conseguir crescer o nosso canal cada vez mais, beleza? Agradeço demais do fundo do coração a todos vocês e tchau, tchau, até o nosso próximo vídeo.